Se tem uma coisa que me afetou por bastante tempo, né, até eu realmente perceber o que era, isso foi a ansiedade. E muito se deu por conta da maneira como ela me atingiu, né? A ansiedade não é uma coisa que é igual para todo mundo, não atinge de forma igual para todos, mas basicamente eu conheço duas formas de passar, né, ou de sofrer ansiedade, né? Que coisa maravilhosa, né? E nenhuma delas vai te ajudar em nada, tá? Então a sua ansiedade não serve para nada. Já vamos colocar isso aqui como um pressuposto. Mas ela é um indicativo de algumas coisas que precisam ser trabalhadas. E justamente quando ela se apresenta, é importante que a gente olhe e entenda por que que estamos nos sentindo dessa forma, tá? Quando eu falo de educação sentimental aqui, eu tento trazer sempre o emocional como uma espécie de bússola, né? Quase como que um mapa, né? Do tipo, ah, se amanhã, tipo a previsão do tempo, né? Amanhã vai ser de sol, de chuva, dia nublado, vai ter neblina, o que que vai acontecer no meu dia? E da mesma forma, as emoções vão indicar isso, né? Ou seja, da maneira como a emoção se apresenta para mim, eu vou me comportar de uma forma coerente com aquela emoção, né? No caso da ansiedade, ela não parece ser exatamente uma emoção, mas uma espécie de transtorno dentro do plano emocional, né? E eu já vou explicar por que eu penso dessa forma. É conhecido que a ansiedade ela se apresenta por conta desse deslocamento para o futuro, né? Ou seja, é uma dificuldade que nós temos de nos mantermos no presente. Em alguma medida, né, a depressão ela vai se projetar para o passado, né, para as coisas que aconteceram, na verdade o mais correto seria colocar a mágoa, o ressentimento, né, mas de alguma medida a depressão também ela tem esse peso, né, mas a depressão é uma coisa mais complexa, não é algo preto no branco. Então vamos colocar assim que o remorso, o ressentimento é quando a mente se projeta para um passado, né? Nostalgia, saudosismo, tá? Todas essas coisas que pesam na nosso campo emocional de uma forma negativa, né? E que tem essa cara de passado, né? É a consciência que se projeta para o passado. A ansiedade, ela se projeta para o futuro, né? Há alguns outros elementos também que podem decorrer disso, né? Mas a ansiedade, ela é o mais comum, né? Hoje. Por quê? Porque na nossa configuração de sociedade atual, a gente preza muito pela velocidade e pela disponibilidade, né? Ou seja, o fato de estarmos sempre disponíveis e fazermos as coisas de forma veloz, isso é tido como uma espécie de status, como algo que as pessoas reconhecem como um valor, né? E não necessariamente é um valor em si, né? Porém, para mim, essa ansiedade sempre atingiu de forma silenciosa. Por quê? Porque eu não percebia isso enquanto uma aceleração e realmente não se, não se manifestava assim, mas por muitas vezes eu fui percebendo um padrão, né? De quando eu acumulava muitas coisas para fazer, eu me sentia como que numa poça de areia movediça, né? E que eu ia afundando e aquelas coisas iam me consumindo até o ponto em que eu não conseguia me mexer, tá? Então, é como se fosse o seguinte, eu via que tivesse um campo assim infinito, né, de coisas para serem feitas, né? Bom, beleza, eu preciso fazer muito, talvez eu trabalhar o dia todo não termine. Qual é a minha primeira reação? É não fazer nada, né? Então, por se projetar tanto para o futuro,
se projeta tanto até o ponto de ficar inativo. É tanta coisa para fazer que eu não vou nem começar. É tanta coisa para fazer que não vale nem tentar, eu não vou conseguir. Nesse caso, especificamente, por que que isso acontece comigo, né, dessa forma? E deve acontecer com outras pessoas também. Porque há essa tendência ao perfeccionismo, né, que eu tenho, de querer fazer as coisas de forma impecável, de não querer ser criticado, né? Então, quem tem essa tendência, né, esse peso para o perfeccionismo, essa inclinação, né, para esse vício, para esse defeito, vai sentir ansiedade mais por aí. Ou seja, há tantas coisas para fazer que não vale nem a pena tentar. Há tantas coisas para fazer que é melhor ficar aqui deitado, né? Isso não é um pensamento, tá? É simplesmente uma espécie de reação. Você se sente como é essa palavra? Coberto, oprimido mesmo. Você se sente, né, amassado por todas as coisas que tem, todas as demandas que necessita serem realizadas, né? E bom, como que geralmente as pessoas projetam, né, pensam na ansiedade? Como aquela pessoa que está sempre correndo, que nunca tem tempo para nada, que está sempre disponível e ao mesmo tempo está meio sem foco, né? Então tudo isso gera, realmente acontece na ansiedade, né? E perceba como são os paralelos, né? Qual a diferença de uma pessoa que está fazendo um monte de coisa para a pessoa que está deitada na cama porque não consegue fazer nada por excesso de atividades, né? Na forma, na aparência, tem bastante diferença, né? Mas essencialmente não tem nenhuma, porque perceba, a mente da pessoa ansiosa não consegue se focar em um problema profundo, né? Porque as outras coisas, o mundo, as atividades, a chamam para fazer outra coisa, a chamam para fora, a chamam para uma atividade externa. Ela não consegue se centralizar, está na sua individualidade. Da mesma forma como uma pessoa que está deitada na cama estarrecida, né? Com aquela abúlica, né? E porque a mente dela não consegue se concentrar em nada, porque se concentrasse em uma coisa, encontraria uma solução, né? Então o pensamento ele vai enveredando por vias intermináveis, tá? Se você está gostando desse vídeo, já peço o seu like e a sua inscrição no canal, tá? Aqui na Revista Polis a gente investiga muito desses elementos que nos transformam em pessoas melhores, né? E a ansiedade é um deles que, resolvendo isso, nós podemos viver uma vida mais feliz e mais completa. Então, a busca pela identidade, a busca pela vocação, a gente realiza aqui dentro desse canal, tá? Então, como pensar sobre isso e qual seria a forma mais saudável de viver em relação a isso, né? Eu penso que da minha experiência, né, como eu venho falando em outros vídeos também, que a gente precisa aprender a estar no fluxo da vida, né? E estar no fluxo da vida não é esperar o tempo passar. É entender que há momentos em que vamos precisar estar em atividade constante. E há momentos em que vamos precisar estar parados, né? Até mesmo não fazer nada, tá? Às vezes a gente banaliza muito isso, não fazer nada, né? E para mim é uma das coisas que me é mais recompensadora, né? Quando eu posso não fazer nada. Nada, nada. Ah, ver um filme, não, é nada, nada, nada. Mas eu só consegui trabalhar isso, né? Lá mais ou menos quando eu comecei lá nas eras de 2020, né? Porque todos sabem, né, que teve o grande evento de 2020, onde todos ficaram presos em casa, etc. E eu fiquei muito nessa paranoia de ter tantas coisas para fazer e eu não podia fazer nada, né? Queria trabalhar, queria fazer várias coisas, estava começando como professor, né? Estava começando como professor não, mas estava saindo da faculdade e estava
trabalhando mais em tempo integral agora, né? Então isso era um momento de muita mudança na minha vida. Eu queria atuar em cima dessa mudança, né? E foi um momento bem difícil para mim, emocionalmente falando, porque eu me deparei com esse negócio que eu ainda não sabia que era ansiedade. Fui percebendo bem depois, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A ansiedade, ela não é vencida se você se coloca na mesma frequência dela. Isso é uma coisa importante que eu fui percebendo, né? Então, assim, ela não se encaixa como uma emoção padrão, tá? Não, por isso eu não acho que ela é parecida com a emoção ou algo do tipo. Mas ela lembra mais uma espécie de surto, uma espécie de... de interferência, uma espécie até de doença, tá? Sabe? Porque é como se você tivesse que, sei lá, subir uma... Bom, se você estivesse gripado, né? Então, a pessoa que está gripada, ela é mais sensível às temperaturas. Então, ela sente frio com muita facilidade. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, que dificilmente se esfria, ela vai sentir frio e está fazendo 28 graus, está fazendo 30 graus. Como é que uma pessoa sente frio nessas condições, né? Justamente porque há uma interferência. Então, a ansiedade, ela atua dessa forma, né? Sempre como uma interferência pesada. Ou seja, tudo há que ser feito com muita velocidade, tudo há que ser feito de forma atropelada e simultaneamente, tá? Não vamos por aí, tá? Então, uma coisa que eu comecei a usar que me ajudou muito, 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 está, deixa eu ver aqui, com licença, que é isso aqui. O que é isso aqui? Um caderno qualquer? É um caderno qualquer, mas é o meu diário. E o que acontece com o diário? Eu comecei a escrever meu diário porque eu queria relatar o que me acontecia, né? Como uma espécie de memorando, né? Assim, para poder, de certa forma, ganhar mais consciência. Fui percebendo que para mim era muito difícil ficar sentado escrevendo sobre coisas que aconteceram, né? E que para que a prática que eu estivesse fazendo surtisse efeito, eu precisaria escrever numa velocidade mais pausada. E quando eu escrevia e começava a me dar ansiedade de querer terminar logo aquilo para ir fazer outra coisa, a minha letra saía uma total desgraça, assim, era uma coisa terrível. E eu fui percebendo que eu precisava trabalhar isso, conter esses impulsos. E daí a primeira coisa que veio foi justamente o diário. Como funciona o diário? O diário não tem um método específico, tá? No diário você vai simplesmente relatar o que aconteceu. E esse relato vai se dar do dia anterior, né? Ou do mesmo dia. Eu prefiro fazer no começo do dia, relatando o dia anterior. Enfim, mas isso aí não é uma regra, mas há que ser feito nos extremos, né? Ou você faz no final do seu dia, ou você faz no começo do seu dia, tá? Então, você simplesmente relata o que acontece. Apenas isso, não tem mais nada. É importante tentar lembrar dos pontos mais importantes do seu dia. E com isso você vai, né? Se a sua psique funciona igual a minha, e certamente deve funcionar de forma semelhante, você vai percebendo que você vai lembrando de mais coisas, né? O que eu fui percebendo com o diário é que eu gravo muitas memórias emocionais, então a minha... o meu humor, ele vai sendo determinado conforme as atividades vão acontecendo, as coisas vão acontecendo na vida. Mas eu não gravo muito a situação, o fato em si. E com o diário eu consigo lembrar dos fatos.
consigo reconstruir o fio, né? Isso é uma prática de consciência importantíssima, tá? Porque se você não tem de onde veio, você não tem para onde você vai, tá? Então é sempre reconstituir esse fio, como o Teseu lá no mito, que vai buscando o fio de Ariadne, né? Então essa foi a primeira coisa, né? Então começar o dia num pace, né? Pace é de corrida, né? Não sei essa palavra, o que significa, mas vamos colocar um ritmo, tá? Mas é mais interessante. Começar o dia num ritmo que você vai definir, tá? Como é esse dia, como é isso, né? É claro que eu estou falando aqui do ponto de vista de alguém que teve muito tempo para poder praticar isso, para poder trabalhar isso, né? No geral, a gente não tem tanto tempo nos nossos dias nem nos nossos trabalhos, mas é necessário que você tenha algum momento do dia em que você determine o tempo, tá? Que esse tempo seja só seu. Porque na ausência das atividades, na ausência da conclusão, que você vai conseguir ter um parâmetro, vamos dizer assim, ideal, entre aspas, né? Mas assim, o melhor que você consegue fazer, que você vai buscar transportar para as outras atividades. Então, quando você estiver no seu trabalho, né, e vier aquela solicitação de última hora, né? Ainda que você avalie aquilo enquanto urgente, né? Muitas vezes a gente não tem essa autonomia, né? Apesar de que muitas vezes eu imagino que a gente perca muitas... a gente se indispõe muito ou se mete em várias roubadas simplesmente porque a gente não sabe conversar, comunicar bem as coisas, né, no trabalho e no geral, mas basicamente o grande problema dos relacionamentos é a comunicação, né? E acho que muitas pessoas concordariam comigo sobre esse ponto. Eu acho que é um desafio, é uma dificuldade que a gente precisa aprender a superar. E não vamos aprender a fazer isso sozinhos, né? É necessário fazer isso em conjunto. Por isso torna a coisa mais difícil, porque a comunicação pressupõe a convivência. E a gente quer conviver muito bem, né? Vamos combinar aqui. Então, são dificuldades que a gente precisa aprender a lidar, a passar, a superar, vamos assim dizer, né? Vamos voltar então para esse ponto. Então, você está no trabalho e recebe uma demanda urgente. Por mais que ela seja urgente, se desesperar para realizá-la, né, não vai fazer com que ela seja realizada melhor nem mais rápida, tá? Então, assim, em algum momento eu percebi isso, né? Percebi que a gente valoriza muito o parecer estar ocupado e o parecer estar fazendo alguma coisa, em vez de fazer alguma coisa efetivamente e estar ocupado efetivamente. Tá? Então, tentando manter essa tranquilidade no início do dia, né? Primeiro você refaz o fio, retoma o fio. Depois você vai ter que reservar aquele tempo que é seu e você determina o ritmo, tá? Depois você precisa aprender a aplicar esse ritmo no seu dia inteiro, tá? Porque é o seu ritmo, você precisa encontrar o seu ritmo. Para mim, esse ritmo ele é muito... Ele é imposto, na verdade, para mim no momento da refeição. Eu como muito devagar. Não é como eu costumo fazer as coisas geralmente, né? Eu tenho uma tendência de querer fazer as coisas mais rápido, né? Mas talvez seja um vício que eu ainda carregue. Mas o fato é que quando eu vou comer, eu como bem devagar, né? Bem tranquilo. E eu não consigo comer de outra forma. E não me incomodo também, né? Às vezes até eu prefiro ficar sem comer do que comer de forma rápida, apressadamente. Tá? Então isso é algo bem pessoal, é algo bem assim... pessoal mesmo, né? É algo que não diz respeito a outras pessoas, outras pessoas vão se alimentar mais rapidamente, e é isso. Mas é importante entender assim, você
depois de uma refeição, eu me sinto muito bem, né? Não porque eu comi, né? Até porque eu não gosto muito do ato em si de estar se alimentando, né? Como porque sinto fome. Mas vamos dizer assim, o ritual de estar se alimentando após isso, eu me sinto bem. Se eu faço de forma apropriada. Às vezes que eu me alimento rapidamente porque tenho algum compromisso e vou precisar comer, porque, enfim, corpo, né? Saco vazio não para em pé. Eu não me sinto muito bem. Então tem essas questões. Então a gente precisa ir percebendo esse ritmo, a maneira como a gente vai fazendo as atividades, essa sensação interna, né, de que a gente precisa estar acelerando, tem uma vozinha dizendo assim, vai, faz mais rápido, vai, 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 né, e percebendo como isso vai interferindo na nossa concentração, mas em algum momento a gente precisa estabelecer o nosso próprio ponto em que nós nos sentimos bem fazendo as coisas, né, e pode ser que esse ritmo seja muito lento, né, em comparação com o mundo ao nosso redor. Não importa. O importante é encontrar o ritmo. Não há que se fazer um julgamento agora, tá? O importante é encontrar esse ritmo interno e depois, se quisermos acelerar, vamos poder conseguir fazer através de um trabalho em cima disso, né? Encontrando esse ritmo interno e potencializando, agilizando, né? Mas é importante saber qual é. Assim como aquele que tem um ritmo mais lento, precisa fazer um trabalho para acelerar, né? Aquele que é muito rapidinho vai precisar fazer um trabalho para se desacelerar. Tanto para que a gente possa trabalhar em um ritmo mais ou menos equiparado, tanto porque a gente vai precisar descansar. Geralmente quem tem um ritmo muito acelerado precisa de mais tempo de descanso. E quem tem um ritmo muito lento pode trabalhar né, mais longamente. Então costuma ser assim, né? Então Então, assim, quem tem um ritmo mais rápido trabalha em picos, né? Dá certos picos de energia. Enfim, cada um vai ter que encontrar o seu ritmo próprio, tá? E é difícil de fazer frente a essas condições que nós temos hoje de trabalho, né? Onde a gente precisa estar coerentes com o ritmo da empresa, com o ritmo do lugar onde nós exercemos nosso serviço. Enfim, mas a gente precisa realizar esse trabalho, porque não vai ser implantando um ritmo artificial que a gente vai conseguir superar essas dificuldades relacionadas à ansiedade, relacionadas a qualquer outra coisa. Mas sim encontrando nosso ritmo e aplicando o sentimento de estar centrado, né? Isso se adquire através da concentração, em qualquer situação, né? Então, depois de se descobrir o seu ritmo, é necessário fazer um trabalho de levar esse ritmo para outros ritmos. Meio maluco, mas faz sentido. Que na verdade o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se estabelece uma concentração que é mais fácil no ritmo natural. Depois se leva essa concentração para o ritmo que é imposto, tá? E com isso se faz bem as coisas que não são da nossa, assim, do nosso território, tá? É um trabalho que exige um pouco de concentração, que exige um pouco de autoconhecimento, que exige um pouco de adaptação. Então é um trabalho assim bem completo, eu diria. Tá? Então o problema da ansiedade, ele não é exatamente um problema de coisa A ou B, de sociedade A ou B, né, ou de trabalho A ou B, enfim. Mas sim é um problema de autoconhecimento, né? Não nos conhecemos. E não só não nos conhecemos, como não sabemos que não nos conhecemos, né? Esse é o maior problema. Então, enquanto a gente não souber que não se conhece, a gente não vai saber onde atuar, não vai saber como resolver nossos grandes, vamos dizer assim, nossas grandes mazelas emocionais,
tá? Então, a partir do momento em que a gente perceber esses elementos, vamos então aplicando na nossa vida essa uniformidade, né? Ou essa integralidade, ou seja, vamos integrando todas essas partes através de um elemento único que é a concentração. A concentração consegue reunir as várias partes desse todo, que é a consciência, né? E não é bem a consciência, mas enfim, mas enfim, não importa agora. Mas ela consegue então fazer com que a consciência se manifeste de forma mais clara, seja mais estado presente. Então a gente consegue ser mais nós mesmos e mais felizes, consequentemente. Tá bem? Então, um vídeo aí sobre a ansiedade, falar sobre isso, como me afetou, né? Como pode afetar vocês. Enfim, é um tema que não se resume a esse vídeo, claro, mas fica aqui, né, uma pequena reflexão sobre isso. Bom, já sabem, né? Link na descrição, grupo de estudos, se quiser estudar comigo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, enfim. Até mais.